Olá, bem-vindo ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto nesse programa os candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite levou em conta a história do partido, a diversidade ideológica, o histórico dos principais postulantes ao cargo e a posição nas pesquisas. Neste programa, eu recebo Eduardo Paes, candidato do DEM à Prefeitura do Rio de Janeiro. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Prazer grande, Sérgio. Muito bom estar aqui conversando com a Carta Capital em mais esse exercício democrático de um país com tantas confusões nesse campo. É bom a gente poder estar discutindo eleições e política aqui. Antes de a gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória do candidato. Formado em Direito, Eduardo Paes governou a cidade do Rio de Janeiro por 2 mandatos, entre 2009 e 2016. Foi subprefeito de Jacarepaguá e da Barra, vereador da capital e deputado federal. Também foi secretário de Turismo, Esporte e Lazer do governo do estado. Com passagem pelo PV, PTB e PSDB, voltou à legenda pela qual se elegeu vereador em 1996, o DEM, antigo PFL. Candidato, às vésperas aí do início da campanha, o senhor voltou a ser alvo da justiça, né? O senhor se tornou réu ainda de uma acusação de um suposto caixa 2 pago pela Odebrecht, a campanha da reeleição do senhor em 2012. Como é que o senhor recebeu essa denúncia e como é que o senhor encara esse tipo de ação da justiça num momento como este, eleitoral? Olha só, a resposta padrão dos candidatos é aquela, né? Com muita tranquilidade, estou muito sereno. Não foi com muita tranquilidade, né? Enfim, obviamente, essa denúncia foi feita em 2017, 2016, há 3, 4 anos atrás. É incrível, né? No dia seguinte à convenção que me coloca como candidato a prefeito, você tem uma denúncia como essa, né? Em que os próprios delatores, ou seja, aqueles que receberam o benefício por delatar, são explícitos em dizer que não houve qualquer ato de corrupção, de pedido de favores, isso ou aquilo, né? Então, obviamente, eu não vejo com tranquilidade nem com felicidade. Eu acho que é muito ruim que seja assim, né? Você tem um período de campanha curto, de 45 dias, né? Claro, se há uma coisa que você não consegue, né, surgiu naquele momento, é óbvio, ninguém ganha imunidade no período eleitoral. Mas, de certa maneira, eu já passei por algo semelhante nas eleições de 2018, em que o ex-juiz Wilson Witzel foi eleito governador do Rio. Então, óbvio que eu não vejo com felicidade, mas, enfim, infelizmente, isso parece fazer parte do jogo da política brasileira hoje em dia. Essa judicialização da política especial no Rio de Janeiro, quer dizer, não só o senhor foi alvo, também o prefeito Marcelo Crivella tem sido investigado. O senhor acha que isso dificulta o exercício da eleição? O senhor acha que isso abre espaço, por exemplo, para que um outro outsider, e a gente tem tido experiências com outsiders não muito boas, se represente? O senhor, como é que o senhor vê essa judicialização da política num momento como esse? Só eu não quero ficar só culpando o judiciário, né? Eu acho que a política no Brasil, especialmente no Rio, infelizmente, foram muitos os casos. Agora, há quase uma tentativa, um esforço, uma incapacidade de diferenciar essa coisa da generalização, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma que impactou muito na vitória do Witzel em 2018 e que acabou dando no que deu, né? Quer dizer, enfim, ali se via desde então que havia, né? Isso eu falei muito no segundo turno, que o mecanismo, né, na concepção aí do Padilha, né, estava presente e tinha se aliado àquela candidatura em 2018, mas como eu era o sujeito da antiga, da velha política, disso, daquilo, ele venceu as eleições. Então, eu acho que essa generalização é muito ruim, né? Eu não defendo que a impunidade, não acho que não tem que se fiscalizar, não tem que se cumprir, óbvio que tem que se fazer tudo, mas eu acho que com o devido equilíbrio, com a devida tranquilidade, serenidade, especialmente nesse momento de eleição. Agora, candidato, as organizações sociais na área de saúde são, como a gente está vendo aí no Brasil inteiro, viraram alvo, mas, na verdade, um antro, vamos dizer assim, de denúncias de corrupção.
O senhor acha que a questão das organizações sociais é só uma questão de gestão e transparência ou esse modelo precisa ser revisto? O senhor, por exemplo, está propondo aí contratar mais gente para a saúde. Isso, de alguma forma, retomar para o setor público o comando disso? Como é que o senhor, primeiro, vê a questão das OS e depois como pretende aumentar esse contingente de trabalhadores na saúde? Tem uma coisa no Brasil que é aquele negócio, vamos tirar o bode da sala. Né? Acho que o problema não são as OS em si. Né? O problema é a corrupção que aconteceu em diversas situações. As OS, elas tinham, né, e têm um papel a cumprir, eles foram um modelo que se iniciou em São Paulo, trazido para o Rio depois. No caso da prefeitura, você tem episódios aqui e acolá, mas nada parecido com o que aconteceu no governo do Estado, mas eu, mesmo assim, eu já na minha época, ainda prefeito, em 2014 ou 15, eu tinha criado uma empresa pública de saúde, a Rio Saúde, uma espécie de OS pública, né, justamente para diminuir o tamanho das OS, enfim, privadas, vamos chamar assim, né? Seriam instituições do terceiro setor que, no final, empresários do setor de saúde tomaram essas OS de assalto, né, se utilizando de nome de instituições, inclusive, com tradição, para as práticas criminosas que a gente viu acontecendo. Agora, eu não acho que o problema esteja aí, porque se você também fica só com a saúde estatal, tradicional, os escândalos estavam mais lá, quer dizer, eles estão mais nas OS hoje porque elas aumentaram de tamanho, de contratos. Então, o importante é a gente desenvolver mecanismos de controle efetivos. Eu acho que o Brasil tem esse desafio. Quando a gente olha para tudo o que aconteceu no Brasil, né? E eu não estou querendo aqui de novo generalizar, há muito exagero, mas óbvio que nós tivemos desvios e que estão aí, tem réus confessos, pessoas que assumem esses desvios. Quando a gente olha para tudo que aconteceu no Brasil, com tanto sistema de controle que a gente tem, alguma coisa está errada. Né? E acho que nós não temos controles adequados e efetivos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Como é que o senhor avalia a gestão aí do prefeito Marcelo Crivella do combate à pandemia? O que o senhor teria feito de diferente? Olha, um dado, né, para quem é de São Paulo, e eu sei que tem muita gente de São Paulo que nos assiste aqui agora, né, nós tivemos o dobro do índice de letalidade de mortes de São Paulo. Dobro. Né? Tivemos 10 vezes o índice de Belo Horizonte. Né? Então, foi uma tragédia. Né? É inaceitável, né? Quando você olha para uma cidade que dispõe de uma estrutura de saúde como o Rio, né? Que tem, pelo fato de ter sido capital, inclusive uma rede federal. Mas é que nunca precisou de hospital de campanha. O Rio tem 1.400 leitos desativados. Então, você não tem, primeiro, coordenação entre os diferentes níveis de governo. Né? Nós não tivemos aqui a sorte e a alegria de ver o governador e o prefeito fazendo uma coletiva em conjunto, anunciando medidas em conjunto. Era em conjunto, cada um chutando e dando tiro para um lado. Né? Depois você teve esse absurdo dos hospitais de campanha, né, desnecessários, quando podia ter se utilizado esse recurso para recuperar leitos esquecidos e abandonados na estrutura existente de saúde. Então, foi um desempenho pífio e isso se mostra a partir dos números, repito, o dobro do grau de mortalidade, do índice de mortalidade de São Paulo. Os próximos prefeitos vão assumir uma situação financeira muito complicada, né? E um país em crise, desemprego em alta, fechamento de empresas, queda na arrecadação. O Rio tem um problema particular, já tem um problema financeiro, o Estado, principalmente, que também se reflete na cidade, que se arrasta há muito tempo. Como é que o senhor vai lidar, por exemplo, com dois problemas graves, essa restrição de orçamento e, ao mesmo tempo, essa necessidade de combater o aumento do desemprego e da desigualdade? De onde é que vão vir as iniciativas para mudar essa realidade? Olha só, primeiro, né, ao contrário do que se imagina, no caso da Prefeitura do Rio, a situação fiscal é uma situação perfeitamente resolvível, vamos usar aqui essa expressão. Né? Não é nada parecido com o que existe no Estado. Por exemplo, se você for comparar índice de endividamento da Prefeitura do Rio com a Prefeitura de São Paulo, né, todos os números são melhores, todos os números da Lei de Responsabilidade Fiscal são melhores. Nós tivemos aqui durante 8 anos, e não vale aqui dizer que no seu período era tudo uma maravilha, não era. No meu primeiro mandato até era, no segundo não. No segundo, 15 e 16, a gente enfrentou uma queda da economia, do PIB, de 7,5%. O Pezão não pagava salário no Estado, a Dilma estava sendo empichada em Brasília, uma crise econômica profunda, e a Prefeitura manteve grau de investimento, por exemplo, nessas agências de risco, em determinado momento acima
do grau de investimento do próprio Poder Central, da própria União. Né? Você tinha uma folha absolutamente equilibrada, que desequilibrou agora, você tem um índice de endividamento em torno de 60%, 65% das receitas correntes líquidas, ou seja, quando a lei de responsabilidade fiscal permite até 100%, o que você tem é mais gestão no Rio. Então, é óbvio, nós não vivemos num momento fácil do Brasil, esse momento difícil vem desde ali de 14, especialmente 15, 15, 16 cai 7,5%, 17, 18, 19 cresce 1%, né? E esse ano, resultado ruim que nós vamos ter aí, enfim, acredite-se a pandemia, ou seja, lá o que for, mas o resultado vai ser muito ruim. Então, não é uma situação simples, mas que exige capacidade de gestão, exige responsabilidade. De outro lado, né, é óbvio que você tem que saber governar, é saber priorizar, né? E não há dúvida, principalmente o que essa pandemia apontou, é que esse recurso tem que ir para as áreas mais pobres da cidade, diminuir desigualdade, criar frente de trabalho, no caso do Rio de Janeiro, nas favelas, né? Olhar a rede pública de saúde, nós havíamos ampliado para 70% da população na rede de atenção básica, com as clínicas da família, quer dizer, tinha um conjunto de políticas públicas na área social em escala, programa de transferência de renda, o cartão Família Carioca, complementando o Bolsa Família, que vão precisar ser reforçados. Nós vamos fazer todo o esforço para organizar a prefeitura no sentido de que essas sejam as prioridades. Agora, o prefeito Marcelo Crivella disse que o senhor deixou uma dívida de 15 bilhões de reais e 109 obras inacabadas, e que isso foi um problema, mas ele conseguiu tocar parte delas. Quer dizer, na verdade, culpa os problemas a gestão anterior do senhor. Isso é aquela coisa, o sujeito sempre culpa, mas culpa um ano, né? Que o Crivella é coisa sempre meio lenta, ele é meio, desculpa aqui a comparação, meio Rubem Barrichello. Ainda no 4º ano, o sujeito ainda está culpando a gestão anterior, quer dizer, mostra que, de qualquer maneira, ele é incompetente. Se não conseguiu resolver em 4 anos, não vai ser em 8 que vai resolver. Então, não é verdade. Né? Ele usou essa argumentação no primeiro ano, isso foi levado ao Tribunal de Contas do município, que reconheceu que deixamos recursos em caixa, foi judicializado isso, vencemos também a ação judicial, então o nível de endividamento do município, repito, é menor do que eu encontrei. Né? Por 2 motivos, nós fizemos um swap da dívida com o Banco Mundial, o Crivella até hoje não deve ter entendido o que é isso, né? E depois não é negociação do governo da Dilma, né? Enfim, que beneficiou muito São Paulo, mas beneficiou mais ainda a cidade do Rio de Janeiro, nós praticamente liquidamos a dívida com a União, renegociada ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, nem os números da dívida o Crivella conhece direito, né? A dívida é menor do que isso. Então, você tem uma situação estável. Repito, não é, nós estamos no Brasil, isso aqui não é república independente do Rio de Janeiro ou da cidade do Rio de Janeiro. O Brasil vive uma situação complexa. E isso exige ainda mais gestores com qualidade, com capacidade. Né? Não dá para botar para pilotar esse avião um sujeito que não tem ideia que botão que aperta para o avião começar a taxiar na pista, que me parece o caso do Crivella. O senhor promete, no programa do governo, o senhor promete 100 mil novas vagas de tempo integral. Agora, há um problema anterior a esse, criado pela pandemia, que é, inclusive, como proceder à volta às aulas e como lidar com esse ano, que é um ano perdido. Nesta área de educação, qual é a prioridade aí do primeiro ano? Olha só, no meu programa de governo, quem entrar no site vai ver, você tem lá as propostas de 4 anos, 100 mil vagas em turno único estão nas propostas de 4 anos, mas tem um conjunto de propostas que são para os primeiros 100 dias. Né? E, obviamente, 2 prioridades aí estão muito bem colocadas. Na saúde, a preparação das clínicas da família para a vacinação do Covid-19. Qualquer coisa eu vou ter que ir a São Paulo, enfim, pedir umas vacinas para o Dória. Né? E, em segundo aspecto importante, é justamente a gente preparar e apresentar, logo no início do mandato, esse planejamento. A ideia é fazer 2 anos em 1, não vai ter jeito. Né? Enfim, não houve qualquer planejamento. Nós vamos ter que conectar todos os alunos da rede municipal à internet. Não tem mais jeito, essa história de laboratório de informática, enfim, em toda a escola, isso não serve mais. Né? O que nós precisamos é ter todos os alunos conectados. Então, nós vamos avançar nisso. Como faz Vamos isso? avançar nisso, né? A gente vai ter que identificar com operadoras de celular, enfim, como é que a gente permite que os alunos da rede pública tenham acesso à internet, né? E como é que eles também têm um tablet, um computador, seja lá o que for, que o custo-benefício for melhor,
né, para permitir que essas crianças não fiquem atrasadas em relação aos alunos da rede privada, né? Então, essas também estão com prioridade dos primeiros 100 dias de governo. Agora, o Brasil vive uma questão, na verdade, está num impasse que afeta, na verdade, todos os entes do governo, porque afeta o governo federal em princípio, mas que vai para estados e municípios, que é o teto de gastos. O teto de gastos foi uma coisa que foi aprovada no governo Temer. Não, obviamente, sempre foi uma coisa questionada sobre vários aspectos, mas que a pandemia dificulta, né? Criou uma nova realidade. A questão que eu pergunto é o seguinte: o senhor acredita que é possível uma recuperação sem mudar esse teto de gastos? E aí pensando em todos os níveis, do governo federal com as suas consequências para estados e municípios, sem acabar com esse teto de gastos? Olha só, eu nunca fui a favor de teto de gastos, né? Quer dizer, eu acho que você tem uma série de medidas fiscais que podem ser tomadas, que podem dar esse equilíbrio à economia, né? Então, nunca fui defensor disso e acho que no momento de pandemia essa regra deveria ser excepcionalizada, né? Mas essa é uma decisão do governo federal, nós vamos ter que conviver com essa realidade. Eu acho que ela é superada, né? Agora, eu continuo achando que você tem um limite para isso, né? Você não vai matar as pessoas em razão de teto de gastos. Isso não dá para a gente aceitar. Agora, candidato, tem um assunto aí que tem sido pouco abordado na campanha até agora, talvez venha a ser algum momento, e que são as milícias, né? As milícias não são hoje um dos problemas mais graves do Rio de Janeiro e elas não precisam ter uma ação mais efetiva e complementando, o que um prefeito pode fazer para combater a ação das milícias? Olha, o prefeito pode bastante coisa, não muito, não tudo, né? É uma ação essencialmente policial, de inteligência, de investigação, de punição, mas você pode cortar atividades ou prejudicar ou dificultar a vida de atividades econômicas dessa atividade de milicianos, construções irregulares, né? Ou seja, restabelecer a ordem. Aqui tem o caso que é nacionalmente conhecido ali da favela da Muzema, ali no Itaiangá, entre Barra e Jacarepaguá. Você tem essa questão do transporte chamado transporte alternativo por van, que foi algo que nós organizamos também. Então, a prefeitura pode cortar alguns dessas atividades econômicas que acabam, no final, sendo os elementos de lucro da milícia. Mas é fundamental uma ação mais efetiva do governo estadual nesse sentido. Agora, o senhor fala em criar um grupo de elite da Guarda Municipal. O que seria exatamente e qual a finalidade desse grupo de elite? No Rio, a Guarda Municipal ela ficou muito cuidando, né? Menos, por exemplo, do que em São Paulo, ela ainda continuou muito como uma guarda de proteção ao patrimônio público e alguma coisa de controle de ordem pública, né? A gente tem um novo perfil nos últimos anos das guardas municipais, assumindo o papel mais de policiamento ostensivo, né? Óbvio que não é uma polícia judiciária, não é uma polícia de investigação, não é uma polícia de confronto, eventualmente com milicianos ou traficantes, mas ela pode sim ter um grupo, enfim, que você tenha um papel mais de polícia municipal, obviamente, dados os devidos e adequados limites a essa ação. Outro ponto também, candidato, é o turismo, né? A gente sabe que o setor foi um dos mais atingidos pela crise, aí, pela pandemia, e será também um dos de mais lenta recuperação, imagina-se, por conta da circunstância, enquanto você não tiver uma vacina, enquanto você não tiver protocolos mais rígidos, não tiver um tratamento. E esse setor, obviamente, é muito essencial para a economia da cidade, né? O que o senhor imagina, assim, qual que a prefeitura pode fazer para amenizar os efeitos aí sobre o setor do turismo? Você tem setores, obviamente, que, em razão da pandemia, demoram mais a se recuperar. O turismo é um deles, como você disse. Mas é possível tomar iniciativas e aproveitar momentos. Eu não gosto muito dessa história de que toda crise é uma oportunidade, porque é uma oportunidade para quem tem grana. Para quem não tem, se ferra mais ainda. Mas oportunidades surgem em crise, né? Então, por exemplo, você tem um dólar a 6. Você tem uma pandemia com as pessoas evitando usar avião. Se eu fosse prefeito hoje, eu já estava com uma campanha forte em São Paulo, dizendo, verão de paulista tem que ser de carro pela Dutra no Rio de Janeiro. Como o paulista morre de medo da linha amarela e da linha vermelha, porque ouve as notícias na televisão de violência lá, ainda garantiu uma proteção especial nas linhas vermelha e amarela, na entrada da cidade, na Dutra. Quer dizer, são coisas efetivas que você pode fazer, né? O paulista vai viajar para onde?
né? O mineiro vai viajar para onde? Né? São distâncias, são próximos do Rio, dá para vir de carro. Quer dizer, esse tipo de ação é que tinha que estar sendo tomada já para compensar eventuais perdas e impactos dessas atividades. Né? A cidade começa a voltar ao normal. No Rio, com as suas peculiaridades e características, eu diria que ela voltou mais ao normal, mais rápido do que a média, por exemplo, das cidades mais ao sul do Brasil. Eu estive em São Paulo, sei lá, 3, 4 semanas atrás, e vi que o ambiente ainda é de mais restrição do que na cidade do Rio. Mas eu imagino, por mais que você não tenha o Réveillon em Copacabana, você tem Réveillon, você tem a rede hoteleira funcionando. Por mais que você não tenha o Carnaval em fevereiro, você tem as manifestações da cidade, você tem o verão da cidade. Então, dá para se trabalhar isso, e algo que, se eu vencer as eleições, nós vamos iniciar imediatamente, especialmente em São Paulo. Várias cidades do mundo estão enfrentando, talvez não seja uma segunda onda, seja uma extensão ainda da onda. Elas abriram, flexibilizaram, aumentou o número de casos, fecharam. É o caso de Paris, Madrid, Nova York está pensando. Como o senhor ressaltou bem, o Rio de Janeiro foi, vamos dizer assim, entrou na flexibilização de uma forma muito extensa, muito aberta, está todo mundo na praia, no calçadão. Se for necessário tomar uma nova medida de isolamento, o senhor acha que há condições políticas para isso? O senhor está preparado, por exemplo, para determinar isso se for necessário? Politicamente, eu não tenho a menor dificuldade de fazer o que é certo. A questão é o seguinte: nós precisamos começar a olhar para essa história, né, aquilo que é de fato efetivo. Não adianta você ficar de Napoleão de circo, de hospício, né, dando ordens, né, que não vão ser cumpridas. O adequado é que você informe a população a partir da realidade que você vive. Né? Então, eu acho que é importante que a gente se abra para essa discussão. Eu sempre respeitei a ciência, sempre achei que tem que se respeitar a ciência, mas não adianta você querer criar um mundo ideal de imaginação que não se concretiza no momento seguinte. Né? Então, lidar com a realidade, alertar as pessoas para a reabertura, insistir em algumas medidas, talvez seja mais efetivo, eficaz, do que ficar fazendo só o lockdown por simples. Não teria medo nenhum de tomar uma decisão de fazer lockdown. Não tenho medo de bola dividida, nem sou pipoqueiro, usando aqui um linguajar futebolístico. Mas é fundamental que a gente também haja de acordo com a realidade das cidades que a gente vive, do Brasil, enfim, daquilo que a gente enfrenta. Então, às vezes, me parece que a gente vive meio um jogo de faz de conta. Né? Enfim, há dois Brasis, um oficial em alguns lugares, outro real. Há categorias que conseguem manter aí o isolamento, outros não. Quer dizer, a gente precisa jogar e operar com a realidade para minimizar o impacto dessa pandemia. Por que o carioca deveria reconduzi-lo à Prefeitura do Rio de Janeiro? Olha, primeiro, né, nós vivemos duas experiências muito recentes no Rio. Uma eu tenho relação direta com ela, talvez com as duas. Né? Em 2016, os cariocas escolheram um incompetente, um despreparado para governar a cidade. Sentimos os efeitos disso. Em 2018, as pessoas escolheram um farsante, esse ex-juiz que muito rapidamente mostrou a que veio, quais eram os seus objetivos. E esse despreparo, essa farsa, tem custado muito caro à população. Né? Nós vivemos um momento crítico, de muitas dificuldades. Não é uma tarefa simples, há necessidade de capacidade de gestão, há necessidade de articulação política para tirar o Rio dessa crise. Aqui tem uma candidatura e um candidato que, claro, não acertou em tudo quando estava na prefeitura, errou. Eu diria até que eu ainda estou por fazer o meu melhor governo, porque tem aqui uma pessoa também que aprendeu com os erros. Acertamos mais do que erramos, mas erramos também. E o carioca tem na memória, apesar de não ser tudo perfeito, que no momento em que nós estávamos à frente da prefeitura, as coisas funcionavam melhor. A gente conhece a prefeitura, conhece o que precisa ser feito, e nesse momento, né, de pós-pandemia, de 4 anos de Crivella, eu entendo que aqui estão as melhores propostas e aquele que tem mais capacidade de devolver aos cariocas a capacidade de olhar para frente, enfim, fazer a cidade voltar a dar certo. Agradeço, eu recebi aqui Eduardo Paes, candidato do DEM à Prefeitura do Rio de Janeiro. Candidato, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e boa sorte na campanha. Grande abraço.